dia a todos os irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Espero que todos se encontrem bem pela graça de Deus e que o Senhor continue a abençoar-nos, principalmente neste tempo que ainda continuamos, tempo de pandemia e temos de continuar resguardados e em quarentena também. Mas ainda assim, neste tempo, e eu pessoalmente tenho vindo a sentir essa necessidade, e é o tema que quero falar hoje, que é a necessidade mesmo em tempos de pandemia e em tempos em que nós estamos mais em casa ou andamos mais trabalho e casa, estamos longe uns dos outros, estamos longe também não estamos na nossa rotina diária, por assim dizer, as nossas vidas houve algum tipo de mudança, mas ainda assim eu principalmente vejo a necessidade de aplicar na minha vida um tema que eu queria falar hoje, que é acerca da moderação e da disciplina, e principalmente da disciplina. E para isso iremos ler a passagem da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, em que diz o seguinte: que Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, amor e de moderação. Ou seja, Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Há uma outra versão que diz que Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, amor e disciplina, que é o tema que eu queria falar hoje. Reparem que nós hoje vemos na palavra de Deus que o Espírito irá eliminar todo o nosso medo, e da última vez falei acerca do medo, e que vemos que Deus não nos deu o espírito de timidez nem de medo, mas Deus deu de poder, amor e disciplina, e isto é conseguido através da sua palavra. E sabemos que o Senhor vai nos tirar o medo e a timidez da nossa vida e substituir isso por poder, amor e disciplina. Mas Ele só irá aplicar isso se nós também o deixarmos. Uma das coisas importantes que vejo também na palavra de Deus neste aspecto é que nós não podemos ser cada vez mais santificados se não houver algum tipo de disciplina nas nossas vidas. Um exemplo prático é que, por exemplo, quem está na vida militar, para uma pessoa que está na vida militar, e há muitos que aprovam e que devia haver. Eu, por exemplo, não passei pela vida militar, só passei pelo Dia da Defesa Nacional, em vez de passar pelo tempo de militar que há alguns anos, bem antes de mim, chegavam a fazer, a parte militar também, mas eu não passei por isso. Mas muitos dizem que é importante e é bom porque a parte e a experiência militar ajuda aos homens a serem mais disciplinados. E muitas vezes nós, também na nossa vida cristã, precisamos de disciplina, e para nós, se queremos cada vez ser mais santos e andarmos mais perto de Deus e queremos ter mais conhecimento da sua palavra e mais comunhão com Ele, precisamos de ter disciplina, e isso é importante porque a disciplina ou a moderação ou a temperança é um dos frutos do Espírito. Se nós lemos em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 23, nós vemos que um dos frutos do Espírito que nós vemos lá é o autocontrole. E lá diz o seguinte: no capítulo 22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E reparem que o domínio próprio, uma das coisas que é preciso haver é a disciplina. Sabemos que mesmo assim com o pecado, e o pecado muitas vezes leva-nos a nós a fazermos coisas que nós não queremos, e se não fosse isso, Paulo não escrevia Romanos 7 e 8 a falar da sua luta do espírito contra a carne, mas isso, nós podemos fazer isso alimentando a parte espiritual, e isso requer disciplina. Assim como é preciso haver uma disciplina para nós conseguimos ter uma rotina e conseguimos fazer as nossas coisas, tratar das refeições, tudo mais, fazer o nosso trabalho. Isso são coisas que requerem disciplina para nós tomarmos boas decisões e termos uma vida calma e tranquila e também sem problemas. Costuma-se dizer que uma vida indisciplinada é como um vaso furado. Não importa quantas vezes esse vaso seja preenchido, ele vai ficar vazio novamente. E no que toca à disciplina é importante, porque nós precisamos de ser disciplinados. E precisamos ser disciplinados para nós conseguirmos
andar mais perto de Deus e fazermos a sua vontade, e precisamos disso para nós fazermos o que Deus diz, e o que Deus diz para nós fazermos hoje, que é acerca da sua palavra e de almas serem salvas. Mas para almas serem salvas nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, para conhecer o Evangelho. Nós próprios, além de nós ter a certeza, precisamos também conhecer a palavra de Deus para conseguir falar dela claramente aos outros. Isso requer estudo, e o estudo requer disciplina para nós conseguirmos fazer isso. E reparem que esse vaso furado, representando a nossa indisciplina, que precisa de ser sempre preenchido repetidamente, e infelizmente precisa de ser repetido e falado das mesmas coisas. É interessante que Paulo, que não se cansava de dizer as mesmas coisas, porque ele diz que é a segurança para vós. Uma forma de disciplinar é a parte de repetir. Muitas vezes, e falo para mim, principalmente quando era mais jovem e precisava de ser disciplinado e corrigido e tudo mais, muitas vezes os meus pais precisavam dizer-nos as mesmas coisas, porque não é só em termos de segurança, mas para nós mentalizarmos que aquilo é importante e que nós temos de fazer aquilo. E uma vida disciplinada é importante, e muitas vezes temos de ouvir sempre as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós e vai ajudar-nos a perceber que é importante e a sermos disciplinados. E por isso é que é importante nós conseguirmos fazer isso e aplicar isso nas nossas vidas. Há 3 áreas que eu queria da disciplina, na disciplina que eu vejo na Palavra de Deus, que é importante nós sermos disciplinados. E algumas coisas que eu queria falar, pelo menos 3 queria falar hoje, que é a disciplina acerca do nosso tempo, a forma como nós gerimos o nosso tempo, e muitos de nós somos disciplinados e não investimos bem o nosso tempo e acabamos por desperdiçar o nosso tempo em vez de investir nele e aproveitar o tempo. Outra coisa que eu ia falar também era acerca da disciplina do nosso corpo, e a disciplina do nosso corpo. Não pensem que é só da parte física, não é só da parte física, há algo mais importante acerca do nosso corpo que nós temos de cuidar mais do que a parte física. E o terceiro era acerca da parte do dinheiro também. Não que os irmãos não precisem de ser ensinados acerca disto. Certamente muitos do que estão a ouvir isto e que vão ouvir têm mais sabedoria nisso do que eu, mais sabedoria e conhecimento, e certamente se calhar gerem muito provavelmente gerem toda a sua área financeira e tudo isso do que eu. Eu também não vou estar a dizer que tenho de fazer isto ou aquilo, não é isso. Mas é pelo menos alguma importância de nós tratarmos das coisas que Deus nos deu. E reparem que nós hoje, se temos o dinheiro, é porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro acaba por ficar aqui. Mas a forma como nós o gerimos, Deus deu-nos isso para nós gerirmos, e gerirmos isso da forma correta. Começando pelo tempo, se nós lermos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 16, nós lemos o seguinte: Paulo diz nesta carta: aproveitai o tempo, porquanto os dias são maus. Reparem que e Paulo diz nesta carta que nós devemos aproveitar o nosso tempo ao máximo, porque o nosso tempo é limitado, quer queiramos, quer não, é limitado, assim como os recursos, e o tempo que nós estamos aqui neste mundo é limitado. E muito tempo que nós desperdiçamos em coisas vãs ou em coisas vis, devia ser e pode ser economizado e usado para as Escrituras, se nós formos disciplinados. Nós muitas vezes queremos ter tempo, ou dizemos não tenho tempo para estudar a Palavra de Deus, ou não tenho tempo de fazer alguma coisa, e eu falo por mim, muitas vezes também queixo-me do tempo que me falta, mas eu vejo que uma das coisas que preciso é que para o meu tempo ser bem gerido ou bem economizado, para ser aproveitado no estudo das Escrituras, eu tenho de ser disciplinado, e tenho de ser disciplinado no meu tempo para eu geri-lo da melhor maneira, para conseguir fazer as várias coisas, porque todos os dias eu tenho todos os dias o mesmo tempo. Não quero dizer que com isso que nós temos de gerir o nosso tempo para fazer os nossos deveres todos. Não, eu não quero dizer com isso que nós só temos de fazer os deveres. Há muitos de nós que isso não quer dizer que nós não possamos relaxar, não possamos descansar, e principalmente descansar na Palavra de Deus, aproveitar a comunhão com os irmãos, aproveitar a comunhão com a família, para o nosso descanso. Não estou a dizer isso, estou a dizer que, porque a própria Palavra de Deus diz-nos em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do sol. E se Deus diz que há tempo para tudo, é porque há tempo para tudo. E
e lá está, se o Senhor diz isso, o próprio Senhor, que é o dono do tempo, que Ele é que criou o tempo, Ele sabe isso melhor do que nós. E se de facto há tempo para tudo e para fazer para todo o propósito debaixo dos céus, o mesmo serve para descansar e para nós fazermos os nossos deveres. Nós não devemos tornar-nos escravos dos nossos deveres, nem escravos do relaxo, por assim dizer. Nós devemos ser equilibrados, disciplinados, para conseguirmos fazer aquilo que temos de fazer e aproveitar quando temos de fazer as coisas, fazê-las, descansar e não desperdiçarmos o tempo, até mesmo, e isto toca muitas vezes também na parte de evangelização. Se temos aquele tempo e temos oportunidades para o fazer, não vamos, aproveitemos esse momento que temos para o fazer, porque provavelmente mais tarde nunca teremos tempo ou oportunidade para o fazer novamente. E daí ser importante nós gerirmos bem o nosso tempo, para o aproveitarmos ao máximo. E muitas vezes nós acabamos por desvalorizar o tempo que temos. Para dar-vos um exemplo, imaginem que todas as manhãs nós acordávamos e tínhamos na nossa conta 86.400 euros. Não nos era permitido, e a única coisa que nós podíamos fazer era, só podíamos gastar esse dinheiro, ou seja, todos os dias acordamos e temos 86.400 euros na conta, e só podemos gastar esse dinheiro nesse dia. O saldo que sobrar, ele não é transferido para o dia seguinte. No dia seguinte a conta é colocada a zeros e há novamente posta a 86.400 euros. Como é que nós utilizávamos esse dinheiro? Nós procurávamos provavelmente aproveitar cada cêntimo. Se calhar no início alguns pensavam, não, eu vou aproveitar este dinheiro para pagar as minhas dívidas, não, vou aproveitar este dinheiro para comprar um carro, aproveitar este dinheiro para comprar uma casa, aproveitar este dinheiro para comprar computador ou o que for, ou para a comida ou o que for. Se calhar todos nós no início começávamos a pensar, não, eu este dinheiro vou gastar para as minhas necessidades primeiro e depois, se calhar mais para a frente, já começam a pensar, não, eu vou utilizar este dinheiro para ajudar os outros. E de certa forma o que nós procurávamos fazer com este dinheiro era irmos gastar cada cêntimo, aproveitar cada cêntimo, para nós aproveitarmos bem e ajudarmos as nossas necessidades e a dos outros. E claro que nós aproveitávamos isso para gastar o máximo que poderíamos e o máximo seria para as nossas necessidades e para a ajuda dos outros. E reparem que, de certa forma, nós todos os dias temos, de certa forma, este dinheiro. Temos estes 86.400 euros, não em dinheiro vivo, mas de outra forma. E todos nós somos clientes deste banco. E qual é que é este banco? Este banco é o nosso tempo. Reparem que todas as manhãs, e se nunca contaram isso, todas as manhãs nós acordamos com 86.400 segundos. Todos os dias. Todos os dias nós temos 86.400 segundos para gastar. E como é que nós vamos gastar este dinheiro? Reparem que todas as noites o nosso saldo é debitado como perda. Imaginem, se nós não aproveitamos o tempo, imaginem se gastamos 80 mil segundos, os outros 6.400 vão ser debitados, vão ser tirados da nossa vida. Se a gente não aproveitar isso para nada, nós vamos perdê-los. E todos os dias a nossa conta é debitada como perda, como desperdício, por assim dizer, porque não utilizamos esses segundos para o mais importante. Reparem que o nosso tempo não é acumulado. Era bom que o nosso tempo fosse acumulado e aquilo que não fazíamos seria transferido, ou que não utilizássemos seria transferido para o dia seguinte. Era bom que o nosso dinheiro tivesse, ou o nosso tempo principalmente, tivesse sobras, mas não. As sobras do nosso tempo evaporam-se. E todos os dias nós acordamos sempre com o mesmo tempo, 86.400 segundos. Reparem que este tempo não há volta, ele não volta para nós não voltamos a ter isto, e nós precisamos de gastar com o presente. Com o dia que nós temos de gastar isso com o que nós temos, e se gastemos muito ou gastemos pouco, a verdade é que nós temos de gastar, porque todos os dias só temos este tempo. E a questão que se coloca é, como é que nós vamos investir melhor no nosso tempo? Será que vamos investir mais no trabalho, na família, na igreja? Como é que nós vamos fazer o melhor no nosso dia-a-dia? Se calhar nós, se tivéssemos todos os dias 86.400 euros, se calhar procurávamos principalmente satisfazer as nossas necessidades e depois a dos outros. Seja uma forma egoísta ou não,
o nosso tempo, quer queiramos, quer não, nós com o nosso tempo não fazemos isso, porque todos os dias temos 86.400 segundos e nós não aproveitamos isso. Muitas vezes aproveitamos para alguma das nossas necessidades, mas não pensamos e será que nós utilizamos o resto do tempo e muito do tempo que nós temos para nós estarmos com o Senhor, para nós estarmos com Deus, estudarmos a sua palavra, ajudarmos os irmãos, ligarmos para alguém? Será que nós aproveitamos esse tempo para fazermos algo bom para o Senhor e para estarmos em comunhão com o Senhor? Fica uma questão para nós pensarmos acerca disso, porque de facto o nosso relógio está sempre a correr, ele não para. E da mesma forma que agora eu estou a falar e o meu tempo também, por assim dizer, está a ser escasseado e está a ser esgotado para isto, como é que nós estamos a fazer aproveitar o nosso tempo? Temos de aproveitar o nosso tempo para fazer o melhor do nosso dia a dia, e isso requer disciplina. Nós somos disciplinados e somos gestores do nosso tempo, assim como nós somos gestores do nosso dinheiro. E isso é importante. Muitas vezes não percebemos o valor do nosso tempo, mas se quiserem perceber o valor do tempo, perguntem a um estudante da faculdade que repetiu o ano. Ele vai ter de ficar mais um ano, se calhar tinha 3 anos o curso para fazer em 3, 4 ou 5 anos, mas depois vai ter de ficar mais um. Ele desperdiçou um ano, e o ano vale muito para ele começar a trabalhar, para ele começar a gerir a sua vida. E quanto mais um ano ele tem de repetir, mais a sua vida é atrasada em função disso. Para nós percebermos o valor de um mês, experimentem perguntar a uma mãe que teve o seu bebê antes do tempo, os cuidados que ela tem de ter extra. Se calhar o nível de preparação, não estar à espera, eu vou começar a tratar das coisas um mês antes dele nascer, mas ele nasce um mês antes. E vemos o quão importante é o tempo, se calhar, para os pais que têm de cuidar do seu filho prematuramente. Se quisermos perceber o valor de uma semana, perguntem ao editor do jornal, que se ele falhar numa semana, isso tem consequências tremendas em termos financeiros para o seu jornal. Por não sair aquelas notícias ou não sair aquela notícia importante, e isso depois tem consequências tremendas. Se nós queremos perceber o valor de um dia ou de uma hora, perguntem aos namorados que estão à espera para se encontrar quão valioso é e quanto custa estar uma hora à espera para depois encontrarem-se um com o outro. Para nós percebermos o valor de um minuto, experimentem perguntar a alguém que tenha perdido o comboio. E já me aconteceu perder o comboio, e às vezes um minuto por chegar atrasado tem consequências de perder, se calhar, aulas de uma hora, perder uma hora a aula e chegar atrasado uma hora. E então o valor do minuto muitas vezes é muito importante, porque nós perdendo um minuto, por exemplo, no caso do comboio, perder um minuto pode significar perder uma hora de estudo e ensino. Se queremos perceber o valor de um segundo, perguntem a uma pessoa que acabou de evitar um incidente. Reparem que basta um segundo para nós termos a nossa vida toda completamente destruída e partirmos deste mundo. E alguém que escapou, conseguiu evitar um acidente, um segundo, basta um segundo para conseguir fazer isso e não destruir uma vida inteira. Tem alguém, por exemplo, um corredor das Olimpíadas, talvez o Usain Bolt, ou quem faz sprints, não só sprints, mas também quem diz sprints, diz maratonas, para perceberem quanto vale um milissegundo. Um milissegundo muitas vezes pode valer alguém ganhar uma medalha de ouro ou não, ou ultrapassar um recorde mundial. Por isso, o que nós temos de aprender com isto é que valorizemos cada momento que nós temos e aproveitemos e procuremos ser disciplinados para nós conseguirmos não só priorizar o nosso tempo para as coisas mais importantes, e se o Senhor é o mais importante, procuremos valorizar o nosso tempo com Deus e depois para as outras coisas, para nós conseguirmos dividir o nosso tempo e geri-lo, para estarmos com alguém especial, gastarmos o nosso tempo com Deus e aproveitarmos de facto o tempo também para o seu serviço e para aproveitarmos para as coisas boas e importantes. Costuma-se dizer que o tempo não espera por ninguém. Era bom que esperasse e que o nosso tempo congelasse e nós congelássemos para fazermos as coisas boas, para as coisas que queremos fazer, mas a verdade é que não, o tempo não espera nem congela para ninguém. O ontem é história, o amanhã sabemos que é um mistério e hoje costuma-se dizer que é uma dádiva chamada presente. Por isso, procuremos aproveitar bem o nosso tempo para a obra de Deus e para a glória de Deus. O outro tema, muito rápido, o outro ponto, era a disciplina, que nós precisamos ser disciplinados acerca do nosso corpo. Em Romanos 8.13 diz o seguinte:
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13 afirma que nós devemos levar as obras do corpo à morte por meio do Espírito. Estas não são ações feitas de coração, pois as ações feitas de coração seriam mais pecados deliberados, porque muitas vezes a vontade do nosso coração e o que nós queremos costuma ser sempre contra a vontade e contra o que o Senhor quer e a vontade de Deus. E normalmente essas ações que vêm do corpo e muitas vezes ações más, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, vem de nós não sermos disciplinados neste aspecto. E muitas vezes a disciplina vem de nós também começarmos a fortalecer mais a nossa comunhão com Deus. E quanto mais nós passamos tempo com Deus, mais nós vamos começar a perceber a necessidade de nós sermos disciplinados em várias coisas e a crescer em santidade e na parte espiritual. Há outras áreas que nós também precisamos ser disciplinados e que não somos, por exemplo, na área da alimentação, comermos mais, que não é bom comer demais nem não é bom passar fome, porque nós precisamos de ser equilibrados e lá está, a disciplina ajuda-nos a nós a percebermos isso, que precisamos de ser equilibrados nessas coisas. O dormir demais também, tanto o dormir pouco como o dormir mais também trazem consequências e nós precisamos ser disciplinados com isso, para nós termos o descanso que nós precisamos e conseguirmos aproveitar o tempo para as outras coisas. A parte de sermos preguiçosos, sermos tagarelas, falarmos muito, muitas vezes, eu pelo menos não, sempre quem me conhece, e mais desde mais jovem, sempre fui mais calado, porque eu ouvia muito dizer que quem fala muito pouco acerta. E muitas vezes um tagarela, quem diz coisas, quem fala mais acaba por dizer coisas que não devia. Mas também quem fala muito pouco, perante ações, por exemplo, se houver um momento em que está a acontecer um pecado e tudo mais, imaginem que o meu irmão tinha feito uma asneira. Eu sendo calado, se eu não dissesse nada, de certa forma também estaria a prejudicá-lo, porque ele poderia fazer aquilo sem noção. E se eu não lhe disser nada, ele acaba por ficar indisciplinado ou tornar-se indisciplinado. Quem diz na parte do irmão, diz dos pais com os filhos, se os pais não forem disciplinados e não disciplinar os seus filhos e não falarem quando devem fazer, isso depois traz problemas. Lá está, precisamos de haver equilíbrio no nosso corpo, e no nosso corpo não é só na nossa maneira de falar, na maneira de comer, dormir, trabalhar, etc. Temos de ser equilibrados em tudo isso. O equilíbrio requer disciplina. Nós temos a sermos concentrados nisso. Reparem que também o Espírito Santo, neste aspecto, que ele quer ajudar-nos a controlar principalmente a nossa língua. Os rabis judeus contam a história de um rabi, que era o rabi Simeon ben Gamaliel, que um dia pediu ao seu servo para ir buscar ao mercado, comprar-lhe comida boa. Quando o servo voltou, ele apresentou ao rabi uma língua. No dia seguinte, esse rabi disse ao servo para ir ao mercado e comprar comida má. E o servo, depois de ir ao mercado, ele voltou novamente com a comida que ele trouxe, levou uma língua novamente. Quando o rabi perguntou ao servo porque é que ele voltou com uma língua má, em ambas as ocasiões, o servo fez uma observação inteligente. Ele disse o seguinte: o bem e o mal vêm dela. Quando a língua é boa, não há nada melhor. Mas quando a língua é má, é tagarela e fala mal, não há nada pior. E reparem que, uma coisa simples, nós aprendemos uma lição valiosa, que é termos cuidado com a nossa língua. E não é só o falarmos muito ou pouco, mas é também o que dizemos. Porque a língua, da mesma forma que diz coisas boas, diz coisas más. E tanto pode ser muito boa como pode ser muito má. E então é uma lição valiosa para nós aprendermos acerca disso. O outro ponto, para terminar, que queria falar era a parte da disciplina também acerca do nosso dinheiro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e versículo 11, diz lá o seguinte: pois se nas riquezas da injustiça não fostes fiéis, quem é que vos confiará as verdadeiras riquezas? Reparem que o Senhor Jesus disse que Deus não daria riquezas espirituais verdadeiras para aqueles que eram infiéis com dinheiro, porque se não são fiéis e se não gerem bem o seu dinheiro, pelo menos com pouca coisa, se não gerem o pouco de dinheiro que têm,
muito menos vão gerir o muito dinheiro que possam ter. E vemos que ele confiaria verdadeiras riquezas e sabemos que as verdadeiras riquezas normalmente são confiadas a pessoas que sabem gerir bem o dinheiro, e o gerir não é só no poupar, é também gerir na parte de rentabilizar, gerar mais lucro também. Ser justo com o dinheiro acaba por ser um dos primeiros passos que temos de fazer para nós sermos bons gestores do nosso dinheiro, é procurar ganhá-lo honestamente e não através do engano. E isso é uma das coisas importantes também, procurar fazê-lo honestamente, e isso é normal para quem é do Senhor. Procura fazer isso sem enganar o outro, e ter um trabalho sincero e um trabalho honesto para ganhá-lo de forma legítima. Outra forma é nós procurarmos liquidar as nossas dívidas, e procurarmos principalmente também tentar ao máximo não contrair dívidas. Por exemplo, se o irmão José de Carvalho, houve uma certa altura que ele dizia que na sua família uma das coisas que, antes de comprarem alguma coisa, que o seu pai perguntava, as perguntas que fazia era se precisam mesmo daquilo, se têm dinheiro para o fazer e se pode ser adiado ou não. E são perguntas importantes que nós devemos fazer antes de pensarmos em contrair algum tipo de dívida. Se nós podemos, ou comprar qualquer coisa, é saber se nós temos o dinheiro para a fazer, se isso pode ser comprado e se precisamos mesmo, ou se pode ser adiado ou não. E daí é importante nós fazermos isso e procurarmos também liquidar as nossas dívidas. E procurarmos gerir o nosso dinheiro às nossas necessidades, procurar poupar ao máximo, poupar ao máximo não só para as nossas necessidades, mas também para contribuir para a obra de Deus também é importante. E então é importante nós conseguirmos fazer isso para nós sermos não só mais fiéis e mais bons gestores no dinheiro, mas também ajudarmos a evitar desperdícios. Nós não precisamos ter uma vida extravagante como muitos que têm muita coisa, e quanto mais têm, mais insatisfeitos são. Quantos ricos há neste mundo que procuram ter dezenas e dezenas de obras de arte, e quanto mais obras de arte têm, mais eles querem ter, e quantos mais carros têm, mais carros querem ter. E uma vida extravagante acaba por gerar desperdício e coisas desnecessárias. Normalmente o luxo não é algo muito útil, não é algo que nós precisamos mesmo. E muitas vezes podem acabar por contrair despesas desnecessárias, e despesas que no futuro, se correrem mal, têm-se de desfazer tudo aquilo que têm. É por isso que é importante nós sermos bons gestores do dinheiro. Uma das coisas que também precisamos de lembrar é lembrarmos também daqueles que obtêm o melhor de Deus na vida cristã, que são aqueles que permitem que o Espírito Santo discipline as suas vidas. E nós, nesse aspecto, precisamos de ser disciplinados, não só no dinheiro, mas também em todas as outras áreas da nossa vida. E nós, ao sendo disciplinados, vamos permitir que aproveitemos o tempo para as coisas importantes, aproveitemos o tempo para estar com Deus, o tempo para estar uns com os outros, e de facto, e principalmente para termos o tempo para a obra de Deus também. E nós precisamos de aproveitar bem este tempo para nós conseguirmos ajudar na obra de Deus. E uma das coisas que também podemos fazer com o dinheiro não só para as nossas necessidades, mas também contribuirmos para a obra de Deus. Contribuirmos para ajudar nas necessidades da igreja, porque aquilo que nós usamos não é nosso, e é importante nós contribuirmos, porque nós, para nos reunirmos, temos de pagar o local, temos de pagar luz, água, as necessidades. Se queremos ajudar também alguém na obra de Deus e contribuir, como por exemplo, nós na igreja local temos o Ministério do Pão à Palavra, que procura ajudar os outros, principalmente para levar as pessoas ao Evangelho, e procuramos que as necessidades, não só necessidades espirituais, mas também as necessidades físicas. Então isso é importante nós disciplinarmos para conseguirmos contribuir para as várias necessidades. E com isto termino também com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por isso fica a questão, e esta é uma das áreas da disciplina, que é, nós estamos a ser disciplinados. Reparem que a disciplina também está associada ao nós darmos. Porque quanto mais disciplinados nós formos, mais nós vamos conseguir também dar mais.
porque não temos desperdício, conseguimos aproveitar o tempo e aproveitamos o tempo também para dar aos outros, não só para nós, não só pensarmos em nós ou nas nossas necessidades. Muitas vezes, e uma das coisas que temos de perceber é que das coisas que nós temos de ser disciplinados é na forma como nós falamos, como nós andamos também, e a disciplina toca primeiramente a mim. Eu tenho que procurar ser primeiramente eu ser disciplinado para conseguir ajudar os outros, seja ajudar os outros na disciplina ou no que for. Essas necessidades eu tenho que começar a pensar em mim primeiro, e só penso em mim primeiro é quando eu cometo alguma falha ou algum pecado ou começo a ser desequilibrado ou a ser indisciplinado. Normalmente quando toco ao pecado e tudo mais, são as únicas razões que eu vejo para pensar em mim. Agora no resto o Senhor Jesus Cristo fez-nos, e nós vemos na sua palavra que Ele criou-nos para as boas obras, para nós andarmos nelas. E nós, para andarmos nas boas obras, temos de ser de facto equilibrados, moderados, e temos de ter domínio próprio. Que o Senhor nos ajude a perceber a necessidade que nós temos de disciplina, para nós fazermos a vontade de Deus, andarmos perto do Senhor, e sermos úteis para a obra também, e conseguirmos fazer todas as coisas, porque temos de remir o tempo, porque os dias são maus, e quanto mais hoje, em tempo de pandemia, que mesmo muitas vezes passando muito tempo em casa, se calhar muitos de nós acabamos por desperdiçar o nosso tempo na mesma, e de facto que o Senhor nos ajude a nós aproveitarmos o tempo, e o tempo para a sua honra e glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.